Olá, turma! Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos conhecer os tipos de fração. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas representam. Fração própria é o primeiro tipo de fração que vamos conhecer. É aquela que apresenta uma quantidade menor que o inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Vamos ver um exemplo. Temos uma figura com 9 partes. Então, o todo da figura, que tem 9 partes, chamamos de denominador, que fica embaixo na fração. E a parte pintada, em que nós temos 6, que foi a parte tomada, né? A parte pintada, essa parte a gente chama de numerador, que fica em cima. Quando o numerador é menor que o denominador, temos uma fração própria. O número 6 em cima é menor que o número 9 de baixo. Então, temos uma fração própria. Vamos para alguns exemplos. 3/5. 5 é o todo, o inteiro. E ele foi pintado em 3 partes. Isso é uma fração própria. 3 é menor que 5. Aí temos 5/8. 5 é menor que 8. 8 é o inteiro e 5 é a parte pintada. 2/4, 2 é menor que 4. 2 é a parte pintada, 4 é o inteiro, então temos aí frações próprias. Vamos ver agora as frações impróprias. É aquela que representa uma quantidade maior que o inteiro, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Exemplo, temos aí 2 figuras e cada figura dessas está dividida em 8 partes. Na hora de colocar o denominador, nós não vamos somar essas partes. Colocaremos somente o valor de uma das figuras, porque as duas têm a mesma quantidade. Então, não vou colocar 16 aí, eu vou colocar apenas 8. 8 será o meu denominador. No entanto, as partes que foram pintadas, nós vamos somar. Então, eu tenho 8 com mais 1, dá 9. Então, eu somei aqui 8 com mais 1, 9. Então, eu tenho aí um numerador que é maior que o meu denominador. O meu numerador é maior que o meu denominador que está embaixo. Então, eu tenho uma fração imprópria. O número de cima é maior que o número de baixo. Vamos ver alguns exemplos. 6/4. O 4 representa o todo. Eu não vou somar as duas partes para fazer o denominador. Porém, para fazer o meu numerador, eu vou somar as partes pintadas. 4 com mais 2, 6. Então, eu tenho 6/4. O 6 é maior que 4. Então, eu tenho uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Vamos ver mais exemplos. 5/3, olha aí. 3 é o todo, 5 é as partes que foram pintadas. O meu denominador é menor, o meu numerador é maior. Então, eu tenho aí uma fração imprópria. Vamos ver a fração aparente. É aquela que representa um ou mais inteiros, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Então, o meu numerador vai ser múltiplo do meu denominador. Então, vamos ver o exemplo. Temos aí 2 figuras, cada uma com 6 partes. Todas as partes foram pintadas, 6 de um lado e 6 do outro. Então, o meu denominador é 6, que foi em quantas partes cada figura foi dividida. O meu numerador é a quantidade de partes que foram pintadas, no caso aí 12. Se nós formos olhar, 12 é múltiplo de 6. Se eu pegar 6 e multiplicar por 2, vai dar 12. Então, o meu numerador é múltiplo do meu denominador. Temos uma fração aparente. Vamos ver agora outros exemplos de frações aparentes. 6/3. Então, eu tenho 2 figuras, cada uma delas foi dividida em 3. Então, 3 é o meu denominador. O meu numerador será a parte pintada, então todas as partes foram pintadas.
Então, meu total é 6. 6 é múltiplo de 3. Se eu pegar 3 e multiplicar por 2, vai dar 6. Temos aí outro exemplo, 4 quartos. Toda vez que isso acontecer, ó, o número de cima foi igual ao número de baixo, você já sabe que eles são múltiplos entre si. Então, é uma fração aparente. Notem, 4, a figura tem 4 partes e todas as 4 foram pintadas. Então, eu tenho aí 4 quartos. Isso representa um inteiro. Então, quer dizer que 4 é múltiplo de 4. Toda vez que vocês olharem uma fração e os dois números forem iguais, vocês já sabem que tem uma fração aparente aí. 4 é múltiplo de 4. 4 dividido por 4 dá 1. Certo? Temos mais um exemplo aí. Temos 3 figuras, cada figura foi dividida em 8 pedaços. Todos esses pedaços foram pintados. Então, meu denominador é 8, as partes pintadas são meu numerador, deu 24 partes pintadas. Então, 24 é um número múltiplo de 8. Se eu pegar 24 e dividir por 8, vai dar 3. Notem que nós temos 3 partes aí. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Bem, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Super simples. Desejo a todos bom estudo. Bye, até a próxima.